Agora eu queria que a gente pensasse um pouco no papel do professor nesse século e como a prática do professor é influenciada pelo século XXI em que nós vivemos. Então, nós vamos ter agora a nossa palestra, e a palestrante é diretora do Inspirare, jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Colômbia e especialista em Gestão Social para o Desenvolvimento também pela Universidade Federal da Bahia. E eu gostaria de chamar a Ana Penido. Olá, bom dia. Eu espero que o ânimo de vocês esteja proporcional ao tamanho desse espaço. Porque depois de ouvir tantas coisas, ainda vou ocupar aí o tempo de vocês e vai ser muito bacana se a gente puder fazer desse momento um momento bem interativo. Eu vou tentar trazer um pouco para a minha fala os exemplos que já apareceram por aqui nos relatos das professoras incríveis que me antecederam. Dizer para vocês que eu não vou falar especificamente de educação infantil. Nós vamos falar um pouco de inovações em educação, tendências, o que está emergindo por aí para tentar resolver os grandes dilemas, que não são só dilemas de quem tem dificuldades de infraestrutura, de recursos, de qualidade, mas que são dilemas mesmo de um modelo educacional que está em xeque, modelo que se esgotou em vários aspectos e que precisa ser repensado à luz do século XXI, à luz das inovações, à luz dos desafios contemporâneos. Tá bom? Então, eu vou começar contando para vocês de onde eu venho. O Inspirare é um instituto familiar. A gente existe há mais ou menos 5 anos e a nossa missão é inspirar inovações que possam melhorar a educação brasileira. Então, o tempo inteiro, o nosso trabalho é esse, de ficar capturando o que há de mais inspirador e compartilhando isso com pessoas como vocês. Uma das formas que a gente utiliza para fazer esse compartilhamento é através do Porvir. Vocês já ouviram falar do site Porvir? Alguém já ouviu falar? Então, eu sugeriria que vocês dessem uma olhada, porque tudo isso que eu vou falar aqui, vocês vão encontrar lá com casos, inclusive uma série especial de reportagens sobre inovações na educação infantil. Então, vocês vão encontrar lá algumas dicas que talvez possam inspirar vocês também. O endereço está ali na tela. E se vocês quiserem receber mensalmente digamos assim, um resumo dos principais conteúdos que a gente publica, vocês podem também se cadastrar para receber o boletim mensal. Tudo que a gente faz é gratuito, as palestras, os materiais, então vocês se sirvam à vontade. Então, a gente vai começar trazendo um pouco o conteúdo dessa minha fala para as nossas vivências pessoais. Eu queria que vocês, em silêncio, pudessem fazer esse primeiro exercício de lembrar de um professor inesquecível. Aquele marcante que vocês vão contar histórias sobre eles, vocês vão lembrar com carinho, vocês vão lembrar imaginando o impacto que esse professor, essa professora teve na vida de vocês, não importa se foi na educação infantil, fundamental, médio, na universidade, enfim. Um professor marcante, e vocês vão pensar um pouco em qual era a competência que destacava esse professor, que destacou esse professor em relação aos demais que vocês tiveram. O que tinha de especial nesse professor, nessa professora? O que ele trazia em si que o fazia ser diferenciado? E eu vou
cometer aqui um risco de tentar ver se a gente consegue compartilhar um pouco isso. Quem me fala uma competência para ver se eu consigo escutar daqui? Conhecimento. Espaço de liberdade. O professor que dava liberdade dava espaço. O que mais? Atratividade. Afetividade. Mais alguma coisa que se destaque? Paciência. Leitor, respeito. Criatividade. Bom humor. Compromisso. Vejam bem como é interessante que a gente fala de competência, mas vocês trouxeram poucas competências técnicas ou acadêmicas. Um conhecimento apareceu, mas todas as outras coisas, ou quase todas elas, tinham a ver com a atitude do professor. Engraçado, né? E quando a gente faz a nossa formação inicial, será que a gente trabalha as atitudes nas disciplinas que a gente tem no curso de formação? E na formação continuada, será que a gente trabalha permanentemente essas atitudes? Só para a gente estar no mesmo barco, quando eu falo competências, eu estou falando desse conjunto, né? Um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Conhecimentos, claro, sobre a atividade docente em si, o que é a docência, conhecimentos sobre a criança, sobre o adolescente, o jovem, o aluno, conhecimentos sobre os componentes curriculares, no caso de professores especialistas e também dos pedagogos que estão no Fundamental 1, enfim. Aí das teorias todas relativas à educação, os grandes pensadores. Quando a gente vai falar em habilidades, a gente está falando de gestão da sala de aula, de saber fazer um bom planejamento, né, de saber lidar com os desafios que aparecem no cotidiano, claro, as práticas pedagógicas, a didática, todas essas habilidades. E quando a gente vai falar das atitudes, a gente vai falar dessas coisas que vocês trouxeram aqui. Né? Como que a gente constrói vínculos com os nossos alunos, como a gente consegue estar ali motivado, presente, comprometido, como que a gente tem esse olhar que vocês falaram tanto aqui antes de mim, né? Essa sensibilidade para capturar o que não é tão explícito, que está ali por debaixo das garatujas, das carinhas, dos chorinhos, das relações familiares, enfim. Essa afetividade, né, esse se importar com cada um e cada uma que está na sala de aula, saber lidar com as especificidades de cada um, cada uma. E é muito interessante que todo mundo, quando fala desses professores queridos, nunca são os professores bonzinhos. Não são aqueles que dizem, qualquer coisa, né, não quero forçar a sua barra. São professores afetivos, acolhedores, mas que são exigentes. Por quê? Porque eles acreditam que o aluno pode mais. Eles acreditam no potencial do aluno e eles querem ver esse potencial brilhar, emergir, se desenvolver. Então, sempre essa mistura entre a exigência e o acolhimento. Entre o provocar, querer mais e, ao mesmo tempo, também acalmar quando as frustrações chegam. E aí tudo isso vai se espelhar em alguns aspectos, né? Passou rapidinho aqui. Eu vou falar como um pouco essas competências vão se manifestar no currículo, nas práticas pedagógicas, no ambiente da escola. Quem está me ajudando com o tempo? Quem é que vai me dar um toque quando estiver faltando? Ok. Aí quando estiver faltando uns 5 minutos, você me avisa, tá? Então, vamos falar de currículo e vamos falar do currículo mais contemporâneo que a gente tem, que é a Base Nacional Comum Curricular. Quantos de vocês já deram uma olhada,
uma discutida, refletida sobre a Base Nacional Comum Curricular que o MEC está elaborando. Levanta a mão. Então, contingente interessante. O que eu acho mais contemporâneo na base, com todas as dificuldades que ela ainda tem, mas ela é uma base que incorporou uma concepção de educação que é focada no desenvolvimento integral e que eu acho que a educação infantil já contempla e já faz isso com uma certa maestria, comparado principalmente com as outras etapas da educação. Mas a Base Nacional Comum Curricular, ela manifesta esse foco, essa concepção de desenvolvimento integral a partir de 10 competências gerais que, enfim, o título, se vão se chamar competências, direitos, saberes, aprendizagens, a gente ainda não sabe porque isso está dando polêmica. Mas o conteúdo parece que tem uma certa aceitação, acolhida por educadores de todo o Brasil e de todos os segmentos. E essas 10 competências, eu acho que apontam aí os desafios curriculares para os docentes, principalmente a partir de 2018, quando ela entra em vigor. Mas olhe quanta coisa interessante tem nesse gráfico que procura resumir um pouco, traduzir um pouco o que são essas 10 competências que estão na versão 3 e que ainda podem sofrer alterações. O primeiro deles é, obviamente, o conhecimento, né? Como que a gente faz com que as nossas crianças se apropriem, né? Explorando, testando hipótese, pesquisando, como elas se apropriam do conhecimento sobre o mundo físico, o mundo subjetivo, né? Como é que o mundo digital. Então, o conhecimento é o que a gente mais já está acostumado a ver nas escolas. Aí tem ali o pensamento científico, crítico e criativo. O que tem de novo nisso aí? É que não é só saber lidar com as ciências, todas elas, né? Mesmo no nível da educação infantil, a gente tem lá os conhecimentos científicos, a gente já pode começar a desenvolver nas crianças essa curiosidade científica, esses pequenos experimentos com os bichinhos, com as plantinhas, enfim. Mas além do conhecimento científico, a gente está falando aqui de criticidade e de criatividade, que são duas competências muito importantes para a vida no século XXI. Em todos os aspectos da vida cidadã, da vida profissional, da vida pessoal, cada vez essas habilidades ficam mais relevantes no mundo. E a gente quer estimular isso. E é algo que a educação infantil faz muito, principalmente a criatividade. E depois a gente vai perdendo um pouco isso no caminho, a gente não pode perder. Depois a questão do senso estético, que está muito vinculado à sensibilidade e repertório cultural. Saber reconhecer, valorizar diferentes culturas, saber fruir de produções culturais e também saber produzir arte e cultura, né? Como que a gente está envolvendo aí nossas crianças nesses jogos, nessas brincadeiras, nesses teatrinhos, para que elas possam começar a desenvolver esse gosto, essa sensibilidade. Coisas importantes que não só trabalham a questão da arte e da cultura em si, mas trabalha a identidade, trabalha a sensibilidade ao diferente, a tolerância, né? A própria criatividade. A comunicação. Comunicação é um aspecto que está forte na base da educação infantil, né? Com algumas discussões em relação a se foca mais na escrita, na oralidade, se não foca, mas com essa possibilidade, sim, de apresentar às crianças todas as formas de comunicação que elas também devem explorar, como elas exploram outras coisas, né? De um eventual iPad, né, um tablet, a comunicações as mais humanas possíveis, né? Mas como as crianças já estão explorando tudo isso
E a gente não pode deixar, de alguma maneira, de considerar essas possibilidades. Claro, a gente sabe de infraestrutura, a gente sabe de recursos, mas o que a gente puder oferecer com criticidade, com ética, com cuidado, mas como é que a gente vai permitindo que essas crianças desenvolvam essa capacidade de se comunicar, que também é tão contemporânea, né? Hoje, cada vez mais, quem não se comunica fica fora, fica à margem da sociedade, né? A questão da argumentação. Nós, no Brasil, temos digamos assim, um mau hábito. A gente argumenta com conversa de mesa de bar. Quando que a gente ouve alguma história e começa a, então, defender essa opinião sem dados, sem evidências, sem fatos concretos? Como é que a gente ensina, desde os pequenininhos, a construírem suas opiniões com base em informações válidas, consistentes, para a gente não ficar no achismo? Isso também é qualificar as novas gerações. A questão da cultura digital, entendida como compreensão desses efeitos todos que a tecnologia tem no mundo, de saber navegar nessa cultura digital em que muitas coisas hoje são intermediadas pela tecnologia, mas também começar a desenvolver um certo pensamento de entender como é que essas tecnologias funcionam, para quando a gente chegar aqui não se embaralhar tanto, né? Porque a gente não vai só aprender a apertar os botões, a gente vai entender o que está por trás dos botões. Então, tem umas pessoas hoje que falam assim, quem não sabe sobre programação vai ficar sempre sendo manipulado, porque você não sabe o que está ali atrás daqueles códigos todos, e qualquer um pode te engabelar, pode te levar na história. Então, assim, como a gente vai... E hoje em dia, desde pequenininho, ajudando os meninos, até com bloquinho, com aqueles robozinhos, aqueles bonequinhos LEDs, né, que você vai ensinando a programar. Tem umas plataformas gratuitas de ensinar programação também online para crianças. A questão, claro, cultura digital sempre com criticidade, ética, reflexão, não é usar por usar, é ter consciência do uso. A questão aquela parte ali de repertório, na verdade, tem a ver com essa capacidade das pessoas projetarem metas, perseguirem. A gente tem uma questão nessa geração que é uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, de lidar com o erro, né, com os estresses emocionais. Como é que a gente vai ajudando essas crianças, desde pequenininhas, a não desistirem, né, a saberem o que elas querem, projetarem e conseguirem conquistarem, né? Vocês vejam, são habilidades que estão muito vinculadas a como a gente se relaciona e o tipo de atividade que a gente oferece para os nossos alunos, muito mais do que a conteúdos. São realmente habilidades muito mais subjetivas do que simplesmente intelectuais. Então, como é que a gente pensa cada vez mais as abordagens pedagógicas ganham uma importância para o desenvolvimento dessas novas competências para a vida no século XXI. Então, não vai bastar um livro, não vão bastar conteúdos estruturados num computador, né? São as relações, são os desafios, são os espaços que vão conseguir ajudar essas competências a serem desenvolvidas. A questão do autoconhecimento e autocuidado, né? O quanto que a gente é negligente desde pequeno com o corpo, com a saúde, com o bem-estar, como que a gente não se conhece, quanto que a gente não conhece as nossas emoções e quanto que muitos dos nossos problemas, quando adultos, têm origem nessas deficiências, né? Nas nossas deficiências emocionais. Né? Existe uma informação hoje de que muitos profissionais eles são contratados por sua competência técnica, intelectual, e eles são demitidos pela sua incompetência emocional.
não sabem trabalhar em grupo, não sabem controlar seus impulsos, ficam mal-humorados, né? Não conseguem separar as coisas, enfim. Então, como é que a gente vai trabalhando desde os pequenininhos para eles conhecerem, reconhecerem que estão com raiva, que estão com fome, que estão tristes, que estão alegres? Como é que eles vão nomeando essas emoções? Como é que eles vão reconhecendo essas emoções no outro? Como é que eles vão reconhecendo os efeitos dessa emoção? Estou chateado, fico com raiva, sou mais intolerante. Como é que a gente vai trabalhando essas questões? E veja bem, é difícil trabalhar essas questões nas crianças sem trabalhar na gente mesmo, não é? Porque não vai dar para ser faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu não posso pregar tolerância com as crianças e eu ser intolerante enquanto educador. Não posso propor que eles sejam, né, falem de uma maneira bacana um com o outro e eu gritar na sala de aula. Então, quais são os exemplos que eu vou dando de uma atitude emocionalmente equilibrada, bacana? Claro, todo mundo tem suas crises, mas no cotidiano, como é que a gente vai lidando com esses estresses todos? A questão da empatia e colaboração, essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, de entender o sentimento do outro, de se relacionar com o outro. Como que a gente está estimulando isso na nossa sala de aula, na nossa creche, na nossa escola, né? Esses bons relacionamentos. Hoje, a escola, principalmente, a escola, na educação infantil menos, mas já começa ali as relações áridas, relações agressivas, muita intolerância, tudo estouram os conflitos a todo momento. Como é que a gente vai trabalhando essa questão do relacionamento, né? Inclusive começando pelo próprio relacionamento entre a equipe docente e com a equipe gestora? A questão da autonomia e responsabilidade, que tem a ver com a minha capacidade de tomar decisões e entender quais as consequências dela, né? As minhas decisões que vão ajudar a transformar o coletivo, a transformar o planeta, e eu me corresponsabilizar pela mudança, pela melhoria. Aliás, isso é algo que a gente nesse país precisa estimular desde pequenininho, essa nova geração a se sentir copartícipe, corresponsável, consciente dos seus atos e da sua responsabilidade para com o público, para com o coletivo. Como é que a gente começa a desenvolver isso dentro mesmo da educação infantil, fazendo a tal da hortinha, fazendo passeios na comunidade, identificando os problemas que estão em torno, né? Vamos passear em volta da escola, tem buraco na rua, tem esgoto, tem dengue, né? Tem mosquito. O que a gente pode fazer para melhorar tudo isso desde pequeno? Então, essas são as questões que a base traz e que eu acho que realmente apontam para um projeto, né, de que nova geração é essa que a gente quer formar e que vai ajudar também a gente a construir uma sociedade mais ética, democrática, responsável, justa, solidária, produtiva, né? Então, assim, sem um projeto de país, não tem projeto de educação. E sem uma visão clara de que cidadãos a gente quer formar, também não tem projeto de educação. E eu acho que essa proposta, ela nos dá um norte. E a gente precisa assegurar de que isso se mantenha na base, com ajustes que a gente acha que devam ser feitos, mas que principalmente isso não vire uma carta de boas intenções. Isso tem que ser um compromisso do país para com seu futuro. E esse futuro, obviamente, é construído nas salas de aula, a começar da educação infantil. Então, qual é a competência que a gente tem, enquanto docentes, para dar conta dessa matriz curricular, né? Dessa proposta curricular, que está baseada nessa ideia de educação integral, em que você trabalha todas as dimensões do desenvolvimento humano, né? A questão intelectual, social, cultural, física, emocional.
Se vocês quiserem mais informações sobre essas questões, principalmente as habilidades socioemocionais, tem um especial no Porvir só sobre esse assunto, que pode ajudar vocês. Tem casos, tem informações conceituais, discussões, dicas. Eu vou sempre trazer alguma coisa para vocês irem aprofundando naquilo que desejarem, tá? Aí a gente vai para as práticas pedagógicas. Quais são as tendências em relação às práticas pedagógicas? Ih, meu Deus, foi tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu trouxe 4 grandes tendências, tá? A primeira delas é a personalização. É eu não fazer mais educação de massa. Eu conseguir fazer uma educação que atende às especificidades, que considera as especificidades, que considera os ritmos, os interesses, as necessidades de cada um dos meus alunos. A questão das tecnologias, essa aprendizagem mais mão na massa, porque essa é uma geração que gosta de aprender fazendo, ainda que a educação infantil já seja muito isso, né? Aprender experimentando, explorando, com a mão mesmo no barro, né? Como vocês estavam falando aqui. E a questão do uso do território, né? O mundo é muito vasto. Por mais que a gente tenha recursos, nunca a gente vai conseguir trazer tudo que o mundo oferece para dentro das nossas escolas e creches. Então, como é que a gente vai criando, como vocês falaram aqui, essas redes, né, de parcerias que nos permitem oferecer outras oportunidades com outros agentes, em outros espaços, para ampliar essa perspectiva de desenvolvimento aí para os nossos alunos. Porque quando era só o cognitivo, só o intelectual, eu ainda podia dar conta disso na escola. Mas quando a gente vai falar de emoções, de social, de cultural, de físico, a gente precisa da tribo inteira para educar essa criança, né? Então, em relação à personalização, é isso. Essa ideia de que a gente prepara uma aula que é a mesma para todo mundo. E aí não importa se você tem facilidade, se você gosta daquele assunto ou não. Se você gosta de aprender de um outro jeito, é tudo a mesma coisa para todo mundo. Essa ilustração é assim, como se você fosse no médico e toda segunda-feira, de 8 às 9, você tivesse que tomar a pílula vermelha. Não importa qual é o seu problema, porque aquele horário é o da pílula vermelha. A gente faz isso com formação de professor também, né? É a mesma formação para todo mundo, não importa qual é a habilidade, qual é a competência que a pessoa tem mais, tem menos, qual é a dificuldade que ele tem, a gente acaba fazendo muitas vezes uma formação padronizada para todo mundo. E a gente sabe o quanto é frustrante, você vai e fala assim, isso é muito longe para mim, ou isso eu já sei, por que eu vou ficar ouvindo isso de novo? Ou isso está tão distante de mim que eu não consigo nem acompanhar. Acontece isso com os nossos alunos o tempo inteiro, né? E a gente desconsidera isso. Como é que a gente começa a prestar atenção para isso? E aí tem algumas indicações de como personalizar, né? Primeiro, é importante fazer o diagnóstico. Isso de ouvir a família para entender o que Joãozinho, o que o Otto, o que a Mariazinha, como é que ele se relacionou com o cobertor, com a comida, com os espaços, com os brinquedos, significa a gente conhecer o nosso aluno para a gente poder se relacionar com ele, não com uma persona aluno que é a mesma coisa, né? Sem uma identidade clara, sem uma história, né? Um conjunto de informações que ele traz quando chega na nossa sala de aula. Então, esse diagnóstico é fundamental, ouvir o aluno. Quando ele não sabe falar, a gente tem que ouvir a família, a gente tem que observar no sutil as reações, mas a gente precisa desse diagnóstico para entender como cada um se comporta, como cada um aprende. Depois, diversificar essas práticas. Diversificar dividindo em grupinhos, ou diversificar cada momento fazendo uma coisa diferente, que é mais aderente a um ou a outro aluno na nossa sala.
né? Fazer atividades que sejam mais mão na massa, outras que sejam mais artísticas, outras que sejam mais corporais, e variando para que todos possam ser contemplados e fazer esse acompanhamento individual, né? A educação infantil já faz isso. Quando a gente vai chegando, principalmente Fundamental 2 e médio, a gente já perdeu isso de lavada, né? Já é um número numa caderneta, a gente sabe nem mais o nome desse pessoal, e é muito difícil você educar pessoas dessa maneira. E aí tem também um especial do Porvir, só sobre personalização, que vocês podem ali acessar uma série de outros dados e casos sobre o tema. Mas é uma tendência fortíssima, mesmo para salas de aula cheias de ensino médio. A ideia é conseguir encontrar mecanismos, seja usando tecnologia, mentoria, enfim, estratégias diversificadas, como eu falei, mas para poder contemplar e você não ter, no final do dia, no final do semestre, no final do ano, meia dúzia só acompanhando, porque os outros já foram perdidos pelo meio do caminho. A questão das tecnologias, são muitas as possibilidades, né? Hoje é impressionante, porque, na verdade, a tecnologia já entrou fortemente em todas as áreas, saúde, finanças, tudo que a gente faz hoje é intermediado pela tecnologia, e quando a gente entra na escola, ainda é muito difícil você ver para além da secretaria, né? A tecnologia sendo usada não como modismo, não como a gente está refém disso, mas do jeito que a gente usa nos outros espaços para nos ajudar, para trazer, né, facilidades de coisas que a gente não conseguiria fazer sem a tecnologia. Então, como é que eu faço personalização numa sala de 50 alunos e vou saber cada um o que aprendeu, o que não aprendeu? A tecnologia pode me ajudar. Como é que eu vou coletar todos esses dados dos meus 400, às vezes 700 alunos que eu tenho na minha creche? Eu posso usar a tecnologia. Como é que eu vou engajar? Como é que eu vou entreter? Enfim, tem uma série de desafios que podem ser facilitados com o uso de tecnologia. E aí a gente tem a gamificação, os tutoriais, sala de aula invertida, que é isso de você assistir a aula em casa, numa videoaula, e ir para a sala de aula para discutir, para debater, para fazer exercício, para fazer projeto, né? Sair desse modelo mais transmissão de conhecimento, os aplicativos, as plataformas adaptativas, que são plataformas com inteligência artificial, que elas vão registrando tudo que o aluno aprendeu e não aprendeu, e elas vão oferecendo para o aluno os exercícios e os conteúdos que ele ainda precisa aprender. Enfim, então tem uma série de coisas novas que estão surgindo, que são bacanas da gente observar, com comedimento para as crianças pequenas, né? A coisa pior do mundo hoje em dia é aquele tablet servindo de babá eletrônica, né? Você vai para o restaurante, aí os pais estão comendo e a criança lá só no tablet. Então, assim, vamos entender quais são os usos razoáveis, quais são os usos importantes que contribuem para a gente não passar para o outro lado, né? Quando vira algo nocivo, quando vira algo prejudicial. A gente não está falando de botar as crianças pequenas no Facebook, de forma nenhuma, né? Mas eles podem começar a experimentar vários joguinhos super bacanas que vão se familiarizando com números, com letras, de uma forma divertida, lúdica. Quando pensa que não, já aprendeu, né? São outros recursos também legais. Mas tecnologia precisa de propósito. Vou usar para quê? Eu não posso comprar um bocado de tecnologia e botar dentro da minha escola sem ter antes um plano muito bem elaborado do que são os objetivos que eu quero alcançar com esses recursos, né? A questão da infraestrutura. Não adianta ter o tablet sem a conexão na internet, não adianta ter a conexão na internet sem o equipamento. Então, como equacionar tudo isso para fazer a coisa fluir, porque senão ela vai interromper em algum pedaço do caminho. Como desenvolver a capacidade, principalmente dos educadores, para usar bem
esses recursos, né? Usar de uma forma interessante, criativa, contemporânea, e como também a gente selecionar bons recursos digitais de aprendizagem. E aí, eu queria indicar para vocês, que não vai estar aqui, mas uma plataforma chamada escoladigital.org.br. Escola Digital é um repositório gratuito. A gente seleciona os objetos são curados por professores, principalmente de rede pública, de várias secretarias de educação que são parceiras nossas, várias estaduais, municipais. E ali vocês encontram, inclusive para a educação infantil, vários objetos gratuitos, a maioria deles, que vocês podem experimentar, usar, até com os filhos de vocês em casa, com os alunos de vocês. Alguns são offline, você pode baixar e usar sem precisar de acesso à internet. Vale a pena dar uma olhada. E tem um curso também EAD gratuito, só para saber como usar objeto digital na educação. E aqui é o especial do Porvir sobre tecnologia, que também traz uma série de informações, casos, etc., se vocês quiserem explorar mais, até informações sobre infraestrutura. Eu quero melhorar a infraestrutura da minha escola, da minha creche, como é que eu faço, o que é adequado para as faixas etárias, o que com o recurso que eu tenho eu consigo fazer, como é que eu equilibro para ter conectividade, ter equipamento, ter formação de professor e tudo mais, tá? A outra tendência da mão na massa são esses processos todos de envolver os alunos em projetos, projeto na comunidade, projeto de intervenção dentro da escola, o tal projeto da horta, o projeto de leitura, mas coisas que os meninos vão eles próprios fazer o seu livrinho, eles vão construir o seu brinquedo, tudo bem criação, produção, e desde pequenininho já dá para fazer isso. Isso estimula uma série de coisas, porque você vai usar o conhecimento, então aquilo que você está aprendendo, mas você vai exercitar uma série de outras competências. Trabalho em equipe, criticidade, criatividade, resolução de problema. O bonequinho não ficou em pé, como é que eu resolvo esse problema? Eu quero fazer uma hortinha, como é que eu vou resolver tudo, planejar para resolver a horta? Enfim, todas essas coisas que os projetos dão essa oportunidade. Aí pode ser projetos de robótica também, de fabricação digital, de programação, enfim. Pode ser simplesmente, gente, a planta que estava aqui no pátio morreu. O que a gente faz agora? Estamos sem o jardim. E aí as crianças vão pensar em como é que refaz o jardim, quem vai fazer o quê. Então, tudo isso também gera iniciativa, né, capacidade de se organizar, de perseguir o projeto que se desenha. E dá para, desde pequenininho, fazer muita coisa nessa linha. Tenho certeza que vocês já estão fazendo. Mas, para isso, é preciso de planejamento interdisciplinar. Então, no caso de vocês, muito legal juntar com os professores também de educação física, de artes, de outras turmas, para fazer projetos maiores. Cada salinha faz uma coisa. Dentro, por exemplo, de um projeto de construir um jardim na escola, cada turma pode ficar com um pedaço desse jardim, um molha, outro planta, enfim. Como pensar esse planejamento até para se conectar com as aprendizagens que cada sala, cada turma está desenvolvendo. Esse processo muda muito a relação professor-aluno, porque a ideia é trabalhar em equipe, né? Os alunos vão propor muitas coisas que o professor vai ter que adaptar. Tem ali todo um processo de estimular, de acompanhar, de orientar, que é muito diferenciado em relação à dinâmica comum de professor e aluno. Então, isso tem que se transformar. E o ambiente da aprendizagem também. Então, assim como não dá para ser um bercinho do lado do outro, também não dá para ser uma cadeirinha do lado da outra. Para projeto acontecer, tem que ter espaço.
tem que ter flexibilidade, mobilidade dentro dos espaços da escola, tem que sair da sala e frequentar outros espaços da própria escola, né? Muda muito a dinâmica também do próprio espaço físico. E aí, eita, meu Deus, foi muito agora. Bora. E aí tem esse especial do Porvir sobre mão na massa, que fala bastante dos movimentos makers, coisas mais sofisticadas para o pessoal de Fundamental 2 e médio, né? Mas também muito legal, porque o laboratório maker pode ser usado pelas crianças também. O laboratório maker é um lugar que tem várias ferramentas digitais ou não digitais para eles produzirem coisas. Então, vai desde um serrote, um martelo, até uma impressora 3D. Obviamente, no caso das crianças, teria que se adaptar a todas essas ferramentas para algo que fosse apropriado para elas. Mas muito legal ter na escola um espacinho da invenção, né? Já tem cantinho para tanta coisa, por que não um espacinho que tem ali umas ferramentas para os meninos criarem coisas, criarem brinquedos, né? Cola, tesoura, enfim, essas coisas. E aí, tá danado mesmo, tem que ser bem suave. E aí, o uso do território, né? Como é que a gente vai se apropriando dessas coisas bacanas que tem em volta da gente que a gente não para olhar. Principalmente quando a gente está numa comunidade que é tida como carente, a gente só vê as ausências, as lacunas. E toda a comunidade também é potente. Tem sempre uma pessoa bacana que faz uma coisa legal, que pode compartilhar com as nossas crianças. Tem sempre um lugarzinho que tem um verde, que tem um lugarzinho que tem uma quadra, que tem uma manifestação cultural, uma associação de moradores. E é tão bacana para as crianças irem conhecendo o mundo dessa maneira interessante, curiosa e com olhares positivos, né? De ver a potência, de ver a oportunidade nesses lugares por onde elas circulam e de aprender com a vida, né? Não ficar confinada a um espaço da escola que é muito estimulante, é muito interessante, mas que é uma fração do mundo que está lá fora. E aí, como é que a gente vai fazendo essa transição? Porque, muitas vezes, o que eles têm de vivência, de mundo, de comunidade, é muito restrito, né? Em termos de possibilidades de repertório, de até usar as coisas bacanas que estão ali disponíveis e que eles não sabem. E a gente pode ajudá-los a se apropriar de tudo isso que já é direito e que já está disponível. Para isso, é preciso mapear o que tem no território que pode ser utilizado, né? O que temos de espaços, de pessoas, de eventos, de oportunidades, de atividades, de uma escola próxima, enfim, um centro cultural, tudo isso. Poder fazer essas parcerias, que é muito legal, porque enriquece o pensamento, o planejamento pedagógico, né? Traz novas possibilidades. E construir essas trilhas. Então, a gente vai trabalhar agora corpo humano, vamos trabalhar o bairro, vamos trabalhar a família. Como é que a gente vai na casa das famílias, ou como é que a gente traz as famílias para dentro da escola se a mobilidade for mais complicada? Como é que a gente vai construindo, então, esses percursos pedagógicos, que são percursos pelas aprendizagens, mas também são percursos pela comunidade. E aí tem uma plataforma bacana que a gente ajuda, que é o educaçãointegral.org.br. Lá tem um guia, que é Educação Integral na Prática, que tem várias sugestões de como se apropriar do território. Tem um item aí que é só sobre isso e é bem bacana. Educação no território, está vendo ali? Um banquinho de praça. Quando vocês clicam ali, tem uma série de dicas de como usar o território em processos educativos. Então, às vezes, em vez da gente ficar se lamentando pelo que a gente não tem, a gente pode correr um pouco atrás, porque talvez alguém em volta tenha, né? Menino! E o ambiente da escola, né? Que aí a gente vai falar do ambiente físico. Esse negócio... Eu acho que talvez você... saiu tudo, amigo.
SOS. Socorro. Bota aí de volta, por favor. Eu acho que talvez seja melhor você passar para mim, porque ele está muito sensível. Tá? Hoje acordou assim com essa hipersensibilidade tátil. Então, o ambiente físico é muito disso que vocês falaram aqui. Os cantinhos são os espaços que a gente vai ressignificando. Não é reforma, obra, nada disso. Às vezes é só um rearrumar. É pensar melhor no que a gente vai comprar em termos de mobiliário. É pensar aquilo debaixo da escada, como é que a gente pode usar aquele debaixo da escada para fazer ali o cantinho da criatividade, ou da conversa, ou da convivência, enfim. Da gente ir vendo com eles também. Os próprios alunos vão ajudando a gente a descobrir. Eles vão olhar com o olhar deles, vão olhar para debaixo da escada e vão ver outra coisa, uma caverna do tesouro, quem sabe, né? E a gente pode transformar debaixo da escada numa caverna do tesouro e fazer algumas atividades ali. Mas o que é muito importante é essa mobilidade. A escola sempre teve esse formato muito enrijecido no seu mobiliário, né? Essa coisa muito estruturada, e essa geração não suporta mais isso. Não é que eles são hiperativos e precisem de Ritalina, eles só são diferentes. É que a gente fica querendo encaixar eles onde eles já não encaixam mais, aí fica dando esse curto-circuito, entendeu? Aí a gente precisa entender como é que o circuito está funcionando para oferecer um processo, né, e um ambiente físico. Se a gente imagina botar os adolescentes sentados numa cadeira o tempo inteiro e a neurociência dizendo que os neurônios estão ali pedindo, os hormônios estão pedindo para eles se saculejarem. Então, é igual a gente no trânsito, né? A gente fica ali também angustiado porque a gente não nasceu para isso. Eles também não nasceram para ficar sentados numa cadeira quando são adolescentes, nem para ficar enfileiradinhos ou muito empacotadinhos quando eles são crianças, né? Então, como é que a gente repensa esses ambientes todos para eles serem mais lúdicos, amplos, ergonômicos, modulares, para a gente poder um dia arrumar de um jeito, outro dia arrumar de outro jeito. E aí, cada atividade que a gente for fazer, a gente pode fazer uma arrumação que seja mais apropriada, não é isso? Pode passar. E aí vem, além do físico, tem esse que é a alma, né? É a alma da escola, que são as relações, e que a gente precisa ressignificar essas relações. A gente precisa ressignificar as relações desde lá com a equipe gestora, né, que tem que ter gestão democrática. A gente tem que ressignificar nessa equipe docente, que tem que ser equipe docente, não pode ser um conjunto de pessoas, né, que não se falam, não trabalham conjuntamente. A gente precisa ressignificar a relação com essa família. Não pode chamar para dizer que o menino fez errado. Não é? Por que eles correm da gente? Eles têm mais o que fazer do que chegar lá para tomar pito, né? Que meu filho, o seu filho não faz isso, não faz aquilo. Ou também para se sentirem meio, às vezes, impotentes, porque, puxa, eu tenho uma baixa escolaridade, será que eu vou conseguir ajudar no meio dessas professoras todas? Como é que a gente cria realmente um ambiente que acolha essas famílias? Com essa escuta bonita que vocês disseram aqui que estão fazendo, né? De se abrir a ouvir o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, e como é que a gente pode ser cúmplice nessas dores, nessas celebrações, né? Nesse compromisso de educar, nós, escola e família. E as relações com os nossos alunos, sem prestar atenção neles, sem ver para além dos estereótipos que a gente prega na testinha de cada um deles. Esse é o agitado, esse é o perturbado, esse é o comportado, esse é o carinhoso. A gente vai rotulando todo mundo, no final das contas a gente não se relaciona mais com a pessoa, a gente se relaciona com o rótulo. E aí tudo vai se manifestando, até no nosso inconsciente. A forma como a gente olha já mudou, a forma como a gente fala mudou, como a gente se relaciona em todos os aspectos muda. Como é que a gente, de fato, consegue olhar esse ser humano na sua essência e consegue se conectar com essa essência? Porque eu tenho certeza que aqueles professores que marcaram vocês foram
professores que viram vocês de uma maneira mais profunda. Conseguiram ver em vocês aquilo que talvez outros não tenham visto. E foi essa conexão que ficou preservada até hoje. E é essa conexão que as crianças que estão nas salas de aula, nas escolas, nas creches, nos berços de vocês, também estão pedindo. E a questão da participação, gente. É uma geração que quer autoria, que quer escolha, desde pequenininho. Eles têm opinião e eles querem dar essa opinião. Eles querem decidir se a gangorra vai ser aqui ou vai colocar ali. Eles querem decidir se a merenda vai ser o pãozinho ou o biscoito. E essas coisas de estimular essa participação desde pequeno, com pequenas coisas que eles têm capacidade já de decidir, de participar, porque tem que ser qualificada. Não pode ser aquele negócio de faz de conta. Eu escrevo um texto, eu ensaio o menino vai lá, e aí, poxa, tanta participação. Eu que disse tudo que ele tinha que fazer. Eu não dei espaço nenhum para ele criar nada, para ele propor nada. E aí eu achei tão lindo que ele fez tudo tão bonitinho. Mas se ele fizesse sem mim, ia ser feinho, ia ser, né? Comigo fica melhor. Será? Então, assim, o que é o essencial nesse momento? É a gente turbinar essa potência de que eles são capazes, de que eles são poderosos, né? Agora tem aquela coisa, né? Sempre a moeda de dois gumes. Porque quando eles ficam muito poderosos, eles vão questionar mais a gente, eles vão cobrar mais da gente, eles vão criticar mais, eles vão querer mais. Então, como é que a gente se prepara para isso e canaliza todo esse questionamento, toda essa vontade a favor da educação, né? Da educação deles e desse empoderamento deles para serem cidadãos depois mais atuantes, mais capazes, mais conscientes e mais transformadores, né? E aí os papéis, esses papéis desse professor do século XXI. Vamos ver o que as tendências estão dizendo, né? Eles estão falando de um professor que é mediador, a gente já fala isso há muito tempo, né? É verdade que a gente fala mais do que consegue exercitar, mas a mediação, menos transmissão, mais facilitação, mais deixar que a potência dos alunos venha, se manifeste, né? Mais atividades, metodologias ativas, interativas, interdisciplinares, essa mediação, o provocador, né? O estimulador, o animador, mas também o mentor. Estou vendo que o negócio ali não está indo bem. Eu não sou psicólogo, nem tenho nenhuma obrigação de ser psicólogo, que atendimento é outra coisa. Mas eu posso fazer as perguntas, eu posso fazer as provocações que vão ajudar aquela pessoinha, mesmo pequenininha, a pensar sobre o que está fazendo, por que está fazendo, como pode fazer diferente, como pode aprender melhor, como pode se comportar melhor. Como é que a gente faz essa mentoria sem nem ser consultório, também não ser prescritivo? Que a gente vai lá dar o conselho e já diz tudo a ele o que é que ele tem que fazer. Como é que a gente vai fazendo as perguntas para ele ter capacidade de chegar às suas próprias respostas, né? Essa é a beleza da mentoria. É a gente conseguir que eles aprendam a ter os insights sobre si próprios, sobre a sua educação, sobre o que está seu comportamento. E eles mesmos encontrem os caminhos com a nossa ajuda, mas eles encontrem e eles se disponham a trilhar. A questão da curadoria. Informação e conhecimento estão em toda parte. Um monte de coisa que não presta. Um monte de coisas que eles ouvem em casa, que eles veem na rua, que eles acessam até, eventualmente, quando tem a disponibilidade da internet ou na televisão, que não serve para nada, ao contrário, joga contra. E tem um monte de coisa que é muito legal, né? Pessoas bacanas, informações legais, programas interessantes, pecinhas de teatro. Como é que a gente ajuda esses meninos, desde cedo, a terem esse olhar de saberem escolher as fontes de informação e conhecimento adequadas para eles? Como é que a gente vai desenvolvendo essa capacidade?
Claro que o funk e o sertanejo vão existir sempre, é parte, mas tem outras coisas também. Como é que a gente apresenta essas outras coisas, as quais eles não são apresentados na sua vida cotidiana? Como é que a escola não deixa de absorver o que vem deles e valorizar o que vem deles, mas também expande esses horizontes com outras fontes e outras alternativas, para que eles não fiquem restritos e constritos àquilo que já está dado, né? A gente tem que fazer esse equilíbrio entre respeitar o que já é, mas também oferecer novos caminhos. E, ao mesmo tempo, aí eu acho que é o mais complexo e é o grande convite hoje em dia para o professor ser um designer da aprendizagem. O que é um designer? O designer, ele identifica um problema e ele vai tentar desenhar uma solução para esse problema. Um desafio, uma necessidade, não só problema, né? Um objetivo. Então, tem essa questão. Tem uma cadeira, mas eu preciso de um espaço para escrever. Ele vai desenhar essa carteira com esse bracinho para facilitar, resolver essa questão. Ou ele vai desenhar um novo aplicativo, ou ele vai desenhar... O que é o designer na educação? É aquele que identifica a necessidade do seu aluno, que identifica os objetivos de aprendizagem e ele vai desenhar a melhor solução para fazer com que esse aluno, com o perfil que ele tem, no contexto em que ele vive, possa desenvolver essa aprendizagem. Então, a ideia é que vocês virem mesmo esses designers, é uma prancheta, né? Onde vocês têm os recursos, vocês têm as práticas pedagógicas, vocês têm os colaboradores, vocês têm a comunidade, vocês têm os espaços da escola. Como é que vocês vão fazendo esses cruzamentos e criando? Porque o convite é esse, é para que vocês criem, né? Porque vocês sabem mais. Claro, quando a gente aprende, tem novas referências, a gente vai criar melhor? Vai. Mas quem vai dizer no final onde que o colchãozinho vai ficar, como que a formação vai se dar, como que a atividade com os pais vai acontecer, são vocês, desenhando essas soluções que servem mais adequadamente ao contexto em que vocês vivem e aos desafios que vocês têm. Então, se pensar como esse designer, né, que vai resolver as coisas, né? Enfim, era isso que eu queria dizer a vocês. Esse é o meu e-mail, se vocês quiserem falar mais. E como a gente ainda tem tempo, eu fico à disposição para responder algumas perguntas, pode ser? Ou não dá mais tempo? Dá para... Ótimo. Adoro quando vem pergunta. Agora vocês vão precisar me ajudar, porque aí eu posso direcionar um pouco mais a fala para aquilo que vocês têm interesse. Então, basta levantar a mão que um microfone chegará até vocês. Ainda bem que vem com o microfone, que eu não estava conseguindo escutar quando vocês estavam falando sem ele. Perguntas, contribuições, inquietações. Se mudar berço de lugar já era difícil, hein, gente? Eu estou querendo que mude tudo. Alguém aqui? Quem vai? Opa. Oi, Ana, queria agradecer. Acho que tem muito a se pensar do que você está trazendo, né? Eu sou conselheira da FLUP, então eu não estou na ponta, e eu fico me perguntando como é que a gente trabalha esse esforço, né, da atratividade. A gente está dizendo assim, vamos envolver mais os pais na escola, né, vamos tirar as crianças, talvez, do iPad e tal. Como é que eu crio esse foco de atratividade para o centro e para o foco de tudo que a gente deseja, né? Com a vida que se tem hoje, com os pais ocupados e tal, e com receio de chegar, né? Como é que você enxerga esse lugar de atrair? Então, eu vejo sempre a atratividade por dois aspectos. Tem que ter acolhimento e tem que ter participação. Quando as pessoas se sentem à vontade, elas se sentem acolhidas, seja um aluno, um pai, um professor que chega novo numa escola. E quando elas têm a oportunidade de dizer
o que elas gostariam de Alguém discutir, perguntar? o que elas gostariam de fazer, em que dia, de que maneira. Você vai construindo algo que faz sentido para o outro também. Muitas vezes, falando do exemplo que você trouxe da família, a gente precisa da família. Então, a gente quer trazer a família para resolver o nosso problema. Mas a família tem os problemas delas, então tem que ser bom para todo mundo. Como é que eu trago a família para que juntos a gente possa resolver os nossos problemas? Vira plural, não é singular, não é de uma via só, né? Então, quando a gente está com essa intenção, acaba dando certo, fica atrativo porque é útil, é interessante, é prazeroso e faz sentido para todo mundo. E a mesma coisa com os alunos. Às vezes eles estão desinteressados porque a gente não foi prestar atenção, não foi envolvê-los na construção do que a gente está oferecendo. Então, não faz sentido para eles também. Quando não faz sentido para a gente, imediatamente o que a gente faz? Vai para o WhatsApp, né? Não fez sentido, já fui embora, mesmo estando aqui. Então, tem que ter essa conexão. Obrigada pela pergunta. Ali. Bom dia, eu sou de Campos do Jordão. Não sou educador, mas eu participo dos eventos das crianças. Eu gostaria de saber como lidar com uma criança imperativa no meio de outras crianças. Como lidar com essa criança? Muito obrigado. Olha, a hiperatividade, ela tem vários níveis, né? Então, muitas vezes a criança, ela é ativa, mas a gente não sabe lidar com a atividade dela, ela acaba virando hiperativa, porque ela hiper incomoda, né? Mais do que a atividade dela. Ela incomoda mais do que a gente, o problema está mais na gente do que na criança. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, o que é interessante para essa criança. E quando ela é hiperativa, ela precisa um pouco de protagonismo. Ela quer chamar a atenção. Como é que a gente dá esse protagonismo de uma maneira positiva? Canaliza essa energia para alguma coisa que vai ser boa para o grupo e boa para ele. Porque, geralmente, como a gente quer abafar o caso, a gente faz o reverso. Essa energia fica contida, igual um cano entupido, e aí, próximo a explodir a qualquer momento. Porque a gente quer só calar, aquietar, colocar dentro da caixinha. E ele não vai entrar na caixinha, né? Ele vai entrar dentro de um ambiente que seja plural, interessante, flexível o suficiente para que ele se encaixe. O problema é que a gente quer encaixar. A gente quer predeterminar como a coisa será e fazer com que todos os perfis encaixem. Então, é uma coisa para o médio, aí o mais ativo não encaixa, o mais tímido não encaixa, o mais sensível não encaixa, só encaixa o que dá conta do trivial. Nem é dizer que esse é o medíocre, não é. Ele é apenas um que se encaixou naquele modelo. Mas a gente não faz de um jeito que possa ser acolhedor e conter toda essa gente. Agora, obviamente, que tem níveis que aí são outras, aí só pessoal especializado mesmo na parte mais psicológica para lidar com isso. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que é uma inadequação, ele não está se sentindo adequado, ele não está conseguindo se encaixar. O que é canalização, ele tem muita energia e eu não posso ficar... para ele, eu tenho que oferecer mais coisa para ele gastar essa energia. Preciso oferecer mais protagonismo, porque ele precisa de mais atenção. E o que de fato é algo que exige uma intervenção mais profunda, né? Agora, esse olhar é esse olhar que precisa ser desenvolvido, igual o olhar que vocês têm para as garatujas. Primeiro olhar, vivia preto. Primeiro olhar, vivia descaso. Depois eu fui refinando o meu olhar e fui vendo outras coisas. Então, o nosso olhar precisa ser refinado para fazer essas distinções.
Aqui. Ana, primeiramente eu gostaria de agradecê-la, né, por essa fala que você teve, que muito me enriqueceu. Eu gostaria de saber a sua opinião mais relacionada ao professor, né? Nós falamos tanto da criança, de como trabalhar com esse professor que ele está trabalhando no século XXI, mas muitas vezes ele tem o pensamento do século passado e mesmo sabendo que ele tem potencialidade, né? E ele possui a resistência de se abrir para novos ensinamentos. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Você viu, né? Eu devo ter saído pela tangente, porque eu deveria ter já falado sobre isso. Mas é tão desafiador que a gente fica correndo da conversa. Mas a gente precisa encarar isso de frente, né? Pelo bem de todo mundo, porque a gente não vai fazer nada disso sem um professor disposto e capacitado para fazer acontecer. E, mais do que tudo, nenhum professor vai fazer isso se ele não se sentir motivado, estimulado, feliz de fazer isso também, comprometido, acreditando. Então, eu penso muito que a gente precisa usar essas mesmas coisas para fazer a formação do professor. A gente tem pensado muito ainda sobre como descobrir formas inovadoras de fazer formação de professor, para que ele também seja um professor mais inovador, mais aberto ao novo. Mas, com certeza, eu falei um pouco. Personalização. Não adianta oferecer a mesma formação para todo mundo. A gente precisa ser capaz de oferecer algum tipo de mecanismo para os professores, mesmo que não seja publicamente, fazerem o seu diagnóstico dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O que eu já tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso para o projeto de carreira que eu tenho, o projeto profissional, o meu compromisso, minha missão na vida, o que eu preciso desenvolver. E a gente oferecer essas possibilidades de personalizar, de oferecer diferentes estímulos e formações para diferentes professores que têm diferentes necessidades. Essa é uma coisa. Depois, eu acho que a gente tem que realmente fazer a tal da homologia de processo que a gente fala o tempo inteiro. Tem que fazer com o professor a mesma coisa que a gente imagina que ele vai fazer com os seus alunos. Então, se a gente dá uma aula para o professor convencional, a gente está passando uma dupla mensagem. Olha, eu vou dar uma aula convencional de como você fazer o não convencional. Tá, já tem uma incoerência, uma inconsistência de partida, né? Então, como é que eu, de fato, o envolvo em atividades que ele vai viver, ele vai curtir, e ele vai dizer, poxa, e vai desmistificar. Porque muitas vezes eu não quero, porque eu não sei como é que é. Mas se eu vivo, eu consigo entender melhor o que é, até do que se me falam, ou se eu leio. Né? Eu vivo, eu entendo os mecanismos, eu entendo qual é a reação do outro que vive. Então, eu consigo levar isso para a minha sala de aula de uma maneira mais bacana. Mas tem uma coisa que a gente tem experimentado e que tem dado certo, que é o seguinte, é trabalhar com o tal do negócio do design. Os professores trazem os problemas. Olha, eu tenho um problema que os meus alunos, eu tenho um aluno hiperativo, eu tenho alunos que têm dificuldades motoras, eu tenho um aluno com deficiência. Ok, eu não sei como resolver, eu não sei como lidar. Nós vamos fazer aqui uma oficina em que a gente vai trazer referências e a gente vai experimentar e a gente vai co-criar essas soluções que depois eu mesmo vou co-criar e eu mesmo vou levar e eu vou aplicar na minha sala de aula, com a minha turma, com o meu grupinho. Então, assim, essa ideia de que é uma ideia um pouco, essa ideia meio antropofágica, né? Ele deglute as informações que vêm, mas ele já processa e ele já cria com aquilo que ele aprendeu. Porque o que a gente faz geralmente? Dá um monte de informação e joga o professor de volta na escola dele. Aí ele fala, mas como é mesmo que eu uso isso? E agora? Faço o que mesmo? Por onde eu começo? Quando você envolve ele na construção da solução, ali, mão na massa, ele vai vivendo, experimentando, etc., ele chega já com tudo mais arrumadinho na escola. Ele sabe por onde começar, por onde terminar. Aí depois ele volta para dizer o que funcionou, o que não funcionou, volta, melhora. Então, a gente está estimulando que redes e escolas criem essas oficinas.
A gente criou uma plataforma para Fundamental 2 e Médio. Não tem ainda para educação infantil, mas se vocês quiserem, vocês podem criar. Mas ela é uma plataforma para estimular isso. Por quê? Tem estudos sobre os grandes problemas, então você tem referências teóricas, tem umas cartinhas com várias práticas de referência que você pode ler e se inspirar. E aí depois tem toda a metodologia de como fazer a tal oficina para você, usando esses conhecimentos dos estudos e as práticas de referência, você criar a sua própria prática ou apenas adaptar uma que existe ou até, não, essa prática que está ali já me serve, eu já vou fazer essa aqui, eu vou experimentar aqui com os meus professores, com os meus colegas e depois eu vou levar para a minha turma. O nome dessa plataforma, que por enquanto só tem o Funde 2, mas no fim do mês vai ter Funde 2 e Médio, é www.fazsentido.org.br. E a gente ainda tem feito oficinas em que professores e alunos criam as soluções juntos. Porque às vezes o professor acha que descobriu a pólvora. Essa atividade meus alunos vão adorar. Chega lá, os alunos não gostam. Né? Porque os alunos pensam diferente, eles são do século XXI, a gente é do século XX, tem aquela dissociação básica. E quando a gente traz eles vão dando dicas. Isso não, isso vai ser chato, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí eles vão criando, é muito interessante. Agora, exige uma mudança grande de estar aberto, imagine, a criar coisa com o seu aluno. A gente que tem que trazer as coisas prontas para o aluno, senão a gente não é um bom professor. A gente perguntar ao aluno, o aluno dizer a gente como deve fazer, é uma mudança grande. Agora, o mundo já mudou todo, né, gente? Vamos combinar. Até o pessoal que varre rua já está usando tecnologia diferente. A gente vai ter que começar a usar também. Então, todo mundo diz, mas como é que vai formar todos esses professores? Olha, o caixa do banco foi formado de um jeito e hoje ele está trabalhando de outro jeito completamente diferente. E assim vai. Gente com formação até menor, né? Menos escolaridade, está refazendo todo o seu plano de trabalho, porque é outro jeito, é outro mundo. E a gente não vai poder resistir para sempre. Aliás, a gente está num processo de resistência grande, né? Nós estamos esticando a corda, assim, estão voltando movimentos mais conservadores, inclusive em relação à educação, porque é como se as pessoas quisessem manter algo que já foi. Não é que a gente precisa mudar para o futuro, é que a gente já está fazendo uma coisa que não se encaixa mais no presente. E a gente está sofrendo as consequências disso. A gente sofre quando o nosso aluno está desinteressado, quando os pais não vêm, quando a gente está infeliz, quando a gente fica doente, porque não dá conta. Então, não adianta dizer que é zona de conforto, porque não tem ninguém confortável. Eu não estou vendo ninguém confortável. É que o desconforto conhecido talvez seja melhor do que o desconhecido a princípio, né? Mas desconforto já tem. Então, como é que a gente começa a refletir sobre a nossa vida mesmo enquanto docente, né? Dizer assim, eu vou continuar resistindo quando o mundo já mudou ou eu vou correr atrás para ser protagonista dessa mudança, para não ir levada pela correnteza, né? E eu acho que todo mundo aqui quer ser protagonista, ninguém quer ser levado, manipulado, né? Ali no fundo. Ana. Opa, apareceu uma outra. Ana, Oi. Bom dia. Eu falo de Campos do Jordão e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da criança, da educação infantil e o uso do computador. Tá. Então, acho que eu falei um pouco sobre isso, mas eu acho que tudo com comedimento, criticidade e ética pode ser positivo. A gente precisa analisar. Como eu falei, precisa saber qual é o propósito de botar um computador na mão de uma criança. É deixar ela calada, hipnotizá-la por um tempo? É antecipar processos que ela ainda não está pronta para viver?
ou é oferecer alguns estímulos e já ir preparando ela para um mundo que é mediado pelas tecnologias? Quando a gente fez uma pesquisa com crianças, com adolescentes e jovens, sobre o que eles esperam da educação, das suas escolas, eles falaram tecnologia em toda parte e áreas verdes. Então, o fato deles estarem usando o computador não quer dizer que eles nunca mais vão subir numa árvore, ou que nunca mais eles vão enfiar a mão na terra, ou que nunca mais eles vão se pintar de tinta guache no rosto. Como é que a gente equilibra tudo isso? Porque tudo isso está no mundo e a gente precisa permitir que os nossos alunos explorem todas essas possibilidades. Até porque talvez alguns aprendam muito bem com um tablet, com um aplicativo legal, e outros não, queiram aprender debaixo da árvore só. Ou eles vão aprender coisas diferentes com recursos diferentes. O que não dá é para a gente barrar a coisa. Porque eu acho que isso é você também cercear um direito. Se a tecnologia está disponível, você não ofertar de uma maneira bacana, etc., é você extrair um direito dessa criança, de aprender aquilo, de lidar com aquilo. Porque para os nossos filhos a gente dá. E aí para os nossos alunos a gente vai pensar se é bom ou não é bom. Então, qual é esse 2 pesos e 2 medidas, né? Então, acho que a gente precisa entender bastante de como, em que momento e com que propósito ofertar. Mas eu acho que é uma coisa legal. Os muito miudinhos, eu acho que também é um pouco demais. Mas 4, 5 já tem muita coisa ali que é interessante comedidamente. Ana, eu sou de Santo Antônio do Pinhal, trabalho numa escola aqui. Perdida. Aqui. Ai, achei. De Santo Onde Antônio. Está o Oli? Trabalho numa escola rural. E a nossa dúvida é como lidar com mães superprotetoras e a orientação sexual com os pequenos. Virgem Maria, né? Olha, eu não sou um especialista em educação infantil, então eu posso falar alguma coisa aqui que não seja tão adequada. Mães superprotetoras. Olha, mãe superprotetora dá um trabalho pior do que criança hiperativa, gente. É uma loucura, né? Mas eu acho que, assim, as mães, o que eu faria? Muito numa intuição, tá? Eu traria a mãe para ser voluntária na escola. Porque eu acho que ela só ganha confiança se ela vira a coisa por dentro. Porque enquanto ela só vir por fora, ela vai ficar criando uma série de mitos na cabeça dela de que botam não sei o que na comida, de que deixam no berço e não cuidam, de que fazem não sei o que. Então, convida a mãe para ser uma voluntária. Agora, com regras. Senão ela vai querer ficar se metendo em tudo, vai ser pior ainda. Mas eu acho que, assim, é uma questão de confiança e tem pessoas que precisam de mais informação para estabelecer essa relação de confiança. Mas vamos entender também por que a mãe é assim. Vamos tentar conversar com essa mãe e tentar desmontar também um pouco disso. Mas por quê? Porque todas as mães, né, têm uma reação. Por que você está com esse apego todo? Às vezes perdeu bebês até chegar ali. Às vezes foi uma pessoa que sofreu abuso. Às vezes são possibilidades, né? Que a gente também precisa entender qual é a origem disso tudo para a gente poder desmontar e saber lidar melhor. Então, cada caso também é um caso. Mas eu iria por essas 2 vias aí, de entender e de chamar para dentro e fazer com que conheça e confie. Com relação à questão da sexualidade, né? Eu estava até terminando um material que a gente está fazendo sobre a base. E, assim, a gente ainda tem problemas que são problemas que a gente não fala mais tão recorrentemente, né? Como abuso, como gravidez, como, enfim, uma série de coisas super graves, super sensíveis, que porque estão associadas a essa questão da sexualidade, viram tabus, deixam de ser trabalhadas e vão piorando, só pioram. Então, quanto mais a gente bota esses assuntos debaixo do tapete, mais aquele efeito cano entupido
eles vão ganhando corpo e eles explodem, e geralmente explodem no lado mais fraco. Vai ser a criança que vai ser submetida a alguma situação da qual ela não vai saber se proteger. Então, trabalhar a sexualidade desde pequeno, quer dizer, estou falando sexualidade, mas, obviamente, a gente está falando de corpo, de saber lidar com o seu corpo, de saber reconhecer o seu corpo, as diferenças no seu corpo, de respeitar a diferença no corpo do outro e de saber se cuidar, se proteger, de dizer, se alguém fizer determinada coisa, não é legal, não pode, você não pode deixar isso acontecer. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu tio, essas coisas, gente, acontecem com as crianças o tempo todo. Se a gente estivesse aqui numa terapia de grupo, ia sair um monte de história. E por que elas acontecem? Porque a gente não é preparado para lidar com essas situações. Porque elas são constrangedoras até no imaginar que elas possam vir a acontecer. A gente precisa resolver isso. A gente precisa, inclusive, ajudar os pais a trabalharem isso, né? E para que a coisa seja saudável, seja tranquila, seja serena, não vire motivo de sofrimento e, às vezes, de coisa pior. Tá? Mas, olha, acabou o nosso tempo. Muito obrigada pela atenção, pelas perguntas e pela oportunidade. Eduarda, Dona Rosa, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada.